o mal veio sobre ele. O problema veio sobre ele. Ele era a escolha de Deus, não era a mãe dele. Era Jacó que era a escolha de Deus. Então foi a providência de Deus que fez aquilo. Deus se encarregou na história de colocar tudo dentro do caminho que ele queria. Mas a gente, às vezes, você quer ver uma coisa? Você tem uma herança para receber. É certo você receber aquela herança. Está previsto em documento. Está previsto em cartório. Só que você tem um tempo para receber aquela herança. Existem algumas cláusulas naquele documento que dizem que você só pode receber a herança se tal coisa ocorrer. De repente, a morte do pai, um testamento, ou a morte da mãe. Só que muitas das vezes, essa pessoa que tem por certo receber uma herança, tenta adiantar essa situação através de meios escusos. Através de situações que não era necessária para que a pessoa fizesse para receber uma herança, algo que era certo para ela. E aí a pessoa engana, e aí a pessoa defrauda, e aí a pessoa arruma confusão em família, e aí a pessoa coloca uns contra os outros, e aí a pessoa começa a agir de uma forma sórdida, e aí a pessoa começa a agir com falta de caráter, e aí a pessoa tenta adiantar aquilo, como nós temos conhecimento de pais que encomendam a morte dos filhos para poder ficar com a herança. É essas coisas que a gente muitas das vezes entende. Se a gente poder compreender isso, a gente começa a entender como é que deve funcionar a nossa vida cristã. A segunda pergunta. E última. Pode fazer. Agora, os 12, ou seja, os 13 filhos de Jacó, não foi de uma mulher só, foi de 3, né? Lé, Zilpa, né? Zilpa. E a... como é o nome dela? Raquel. Aí teve uma noção das coisas, como é que é? Porque 7 filhos foi de Zilpa, né? Sim. 3 de Léa. Sim. E 2, não, Raquel. 3 de Raquel. Isso. Não, 2 de Raquel. Tem que colocar essa parte todinha na de Abiná, né? Que foi 7. É. Não é isso aí que fez por onde esses irmãos se revelassem? Não. A grande questão ali é que Jacó só amava Raquel. As outras mulheres vieram como uma questão de coisas que se eram normais naquela época. Ficar com concubina, ficar com a esposa, mas a mulher do coração dele era Raquel. A grande questão aqui que eu estou querendo explicar para os irmãos é o que essas coisas nos ensinam. O problema todo, eu vou dizer qual é. A maioria das pessoas que estão dentro de igreja não aprendem nada. Essa é a grande coisa. A gente ouve e não aprende. A gente estuda, a gente vem para a igreja, mas a gente não leva nada daquilo como experiência e ensino para a nossa casa, para a nossa vida. O que nós estamos vendo acontecer aqui é algo que a gente vê, infelizmente, acontecer na vida de muitos cristãos. E isso não deveria ser dessa forma. Eu preciso aprender com os erros. Eu preciso entender que a minha família depende que eu possa andar por um caminho seguro para entender as coisas. Senão, o que vai acontecer? Eu vou trazer problema para a minha própria família. E se eu trouxer problema para a minha própria família, eu vou ter uma cobrança de vida na minha vida. Exemplo. Eu sou daquele homem que a minha família nunca tem paradeira por causa de mim, não para igreja nenhuma. Aí para onde eu vou, levo minha família. Ó, Deus mandou a gente para aquela igreja lá. Fica lá 6 meses, 8 meses, sei lá, 1 ano. Ó, Deus agora mandou a gente. Então fica peregrinando com a família. Os filhos vão começando a desanimar
todos os seus sonhos e colocasse tudo aquilo que ele desejava. Um filho, mas ele tinha 12. Ele tinha 12 filhos. E os outros eram filhos também. Porque não adianta você querer falar dessa história aqui sem você falar da parte errada, da parte negativa. Dos 12 ele escolheu um. Dos 12 o amor dele foi para um. Dos 12 ele pegou e mandou fazer uma túnica de autoridade para um. E era exatamente um dos caçulas. Ele tinha 17 anos, mas Jacó tinha filho já com mais de 40. E como é que pode um filho com 17 anos pegar aqueles que tinham mais de 40 e dizer para eles o que eles tinham que fazer? E havia contenda todo dia entre eles. Nós lemos aqui que não havia pacificação no começar dele. O que você quer? Você já veio aqui? Já veio nos ver para depois delatar para o meu pai? Já veio? Não, gente, eu não vim para que tinha discussão. E o problema de José é que José chegava em casa e falava tudo dia que eles fizeram. E aí você vai criando o quê? Um relacionamento de ódio, um relacionamento cada vez mais de dificuldade de lidar com o outro. E isso nós estamos falando dentro de uma família só. Todo dia Jacó tinha aborrecimento para ouvir. O primeiro aborrecimento é o que José levava. O segundo era dos irmãos discutindo com ele do porquê que ele colocou aquele filho, ou seja, aquele irmão dele, para ficar vigiando eles. Que eles nasceram antes, principalmente, porque quando nós formos ver a questão dele ser lançado no poço, foram os dois mais velhos, foram os mais velhos que tentaram só, vamos jogar ele no poço, vamos matar ele. Eles queriam matá-lo, mas aí houve algum tipo de consenso ainda naquele momento, foi uma confusão muito grande, porque era ódio misturado a rancor e mágoa, juntamente com inveja, naquele momento ali, e não tinha como ele escapar, como José escapar. O que eu estou querendo trazer para os irmãos é que a gente tem família. Todo mundo aqui tem família. E como é que a gente tem cuidado da nossa família? O nosso amor é mais para um? É mais para outros? Defendemos os nossos filhos mesmo quando eles estão errados? Nos colocamos na frente dos nossos filhos para poder fazer com que eles continuem fazendo as coisas que são erradas muitas das vezes? Como é o nosso relacionamento com nossos filhos em casa? Eu tenho certeza que não é o mesmo da igreja. A grande verdade, a grande questão que nós precisamos compreender aqui é a seguinte: eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina e tenho um menino. Os 2 são diferentes um do outro. Um tem um temperamento, o outro tem outro. Um tem uma personalidade, o outro tem outra personalidade. Mas eu falo da mesma forma com os 2. Os 2, para mim, são meus filhos. Sendo que, há momentos, como eu conheço os 2, eu tenho que mudar um pouquinho a minha fala. Um tende a ouvir um pouco mais. O outro tende a ouvir menos. Se nós tivéssemos dentro da casa de Deus palestras para a família, nesse lugar aqui que eu moro, que você mora, a gente não vê tanta coisa errada acerca de família. A igreja ela precisa se envolver, primeiro, a primeira igreja do crente é em casa. Não venha para cá fazer com que aqui as coisas aconteçam de forma onde aquilo que é errado dentro de casa vai ser consertado aqui. Não vai acontecer isso. Primeiro, a gente cuida de forma normal, de forma natural da nossa família em casa. A gente procura dentro da palavra de Deus fazer com que a nossa família possa estar caminhando bem em casa, para estar caminhando bem aqui, estar caminhando bem no colégio, estar caminhando bem no dia a dia dos nossos filhos e estar caminhando bem na nossa vida. Você viu aqui a história comigo, e você vai ver no comentário da introdução da revista, que diz o seguinte: a história de José é uma das mais belas registradas nas Escrituras Sagradas, mas também é uma das mais tristes. Viu? É uma história que mostra o amor de um pai, a rejeição e a inveja dos irmãos e a beleza dos sonhos de um jovem. São 13 capítulos que revelam os desígnios de Deus na história de Israel. Nesta lição estudaremos a respeito das crises enfrentadas por José e
adversidades na vida de José contribuíram para as promessas feitas a Abraão se cumprirem fielmente. Presta atenção numa coisa que eu não posso deixar passar hoje. Se nós, irmãos, formos pessoas acomodadas, a nossa vida não vai chegar a lugar nenhum. E eu falava na semana passada aqui sobre a história de Isaac cavar poço, que Isaac saiu de uma confusão danada, onde todo mundo se servia da mesma água, para ele cavar um poço para ele, para não precisar ficar dentro daquela confusão. E ele foi cavar um poço. Tomaram o poço dele, saiu dali e foi cavar um poço em outro lugar. Deu água, tomaram o poço dele, saiu dali e foi cavar um poço em outro lugar. Deu água. O que nós queremos dizer com isso? A mesma coisa José. José, os males vinham sobre ele, mas José não se acomodava com isso. Qual é o grande problema, irmãos? Para todos nós aqui, nós não podemos viver no comodismo. A vida está difícil, as coisas são difíceis, o lugar onde eu moro é assim mesmo, não adianta eu tentar fazer nada, porque sozinho eu não consigo nada, mas sozinho você dá a sua parcela. Você pode não conseguir, mas você dá a sua parcela, que já é uma porcentagem positiva. Tudo tem que haver uma ação, mas antes da ação, precisa haver reação. Se você não reagir às coisas que acontecem, você vai virar refém do sistema. E que sistema que eu estou falando? O sistema mundano. Qual é o sistema mundano, principalmente no dia de hoje? O sistema mundano não está nos dando muita condição de viver. Primeiro, não tem o emprego, que é a base. Você vai procurar emprego, não tem. Você vai procurar trabalho, não tem. Dinheiro, se bater na tua mão, você tem que pensar muito bem o que você vai fazer com esse dinheiro. Você tem que sentar, olhar para esse dinheiro, colocar algumas coisas escritas num papel de prioridade para saber como você vai usar esse dinheiro e vai gastar esse dinheiro. Porque esse dinheiro, se você guardar, daqui a pouco não vai valer nada. Não, vou deixar esse dinheiro guardado um ano. Quando chegar um ano, você vai comprar menos da metade daquilo que você compraria quando ele vir na tua mão. Nós vivemos já uma crise de inflação no nosso país. Então, a gente precisa pensar. Outra coisa, o sistema é um sistema que ele nos oprime. Ele quer nos fazer ficar presos dentro de casa, só colocar a nossa carinha no portão, ver a rua, como é que está, entrar para dentro de casa. Esse é o sistema. Nós vivemos esse sistema. Só que você não pode deixar de viver. Se você desistir de viver, vou dizer, exemplo, não porque você quer morrer, mas você desiste de viver, você já não vai fazer mais obra na tua casa. Não, o que adianta fazer obra na minha casa? A situação que está. Você já não vai muito mais como pessoas esse ano. Não estou animado com o Natal não. Meu irmão, se você começar a permitir que a sua vida caia dentro desse tédio, você vai morrer em vida. Você tem que continuar vivendo. Tudo o que está acontecendo está registrado na profecia. Nós temos que fazer a nossa vida valer a pena. E uma dessas coisas José fazia. José fez a vida dele valer a pena em todas as situações que aconteceu. Os irmãos jogaram ele no poço. Jogaram ele José no poço, literalmente. Você vai ver comigo. Só que José também. E aí, independentemente do que está aqui registrado na revista, eu vou dizer para os irmãos, a vaidade também fez José ser acometido daquilo que fizeram com ele. Os dois sonhos dele, não era para ter contado, não é porque ele tinha 17 anos. Se José ele tinha condição já de fazer um relatório para o pai acerca da vida dos irmãos, José não era tão bobo assim. Ele teve dois sonhos. Preste atenção, ele fez questão de contar o sonho para os irmãos que ele sabia que não se dava bem com ele. Como é que você vai querer, vai contar algo que Deus vai fazer de bom na tua vida para uma pessoa que você muitas das vezes sabe que não gosta de você? Você não vai fazer isso. Você não é bobo, você não é bobo. Mas ele, de alguma forma, para espezinhar os irmãos, ele contou para os irmãos. E isso a gente vai na questão ser humano. O ser humano é terrível. Aí ele conta para os irmãos. Quê? Que sonho é esse que sonhaste? Foi aumentando a crise. O que nós temos que fazer diante de uma crise familiar? Primeiro, a gente pede oração. Mas em segundo, a gente busca amenizar a crise. E como é que a gente ameniza a crise familiar? Com sabedoria. Como é que a gente ameniza a crise familiar? Eu vou dizer para vocês, com renúncia. Até hoje eu estou procurando crentes que sabem o que é renúncia e não estou encontrando. Crentes antigos,
dizem que tem tantos anos, 10, 20, 30 anos de crente. Crentes já de uma determinada idade, crentes com 50, 60, não sabem o que é isso. E quando a gente não sabe e nem coloca em prática qualquer renúncia, a gente vai se aborrecer cada vez mais. Só que aquele aborrecimento vai vir na nossa vida como uma espécie de maldição. Você vai conviver com aquilo todo dia da tua vida, porque você não aprendeu a renunciar. O que é renunciar, pastor? Renunciar é eu fazer do em mim. Ou seja, a minha natureza, a minha explosão, eu contenho. Ainda que o Hulk queira sair para fora para dominar, eu seguro, ainda que eu esteja ficando verde. Eu vou ficar verde, mas não vou me transformar. Eu vou ficar verde, mas não vou me transformar. Cara, fica quieto dentro. Não, vou sair para fora porque você não é de suportar isso. Não vou suportar isso. Quem renuncia chora, mas deixa de sofrer. Eu estou procurando no meio do nosso povo, não vou dizer para você que eu sou expert disso, mas eu estou procurando gente que sabe renunciar como eu estou achando. Eu estou achando muita gente que quer falar de Bíblia, eu estou achando muita gente que quer falar do Senhor. Esse dia eu falei para o cidadão ao meu trabalho, cara. Eu chamei ele de Senhor, ele falou assim: Senhor está no céu. Eu falei para ele assim: mais do que achar que o Senhor está no céu, obedecer o Senhor. Quase que eu falei para ele, por exemplo, você não faz. O que adianta reconhecer que Ele é Senhor e não obedeço? Irmão, vida cristã é vida de prática. Ou você pratica e vive, ou você não pratica e não vive. É simples assim, a escolha é nossa. É a gente que decide qual é a vida que a gente quer ter. Ninguém decide por você. Eles decidiram jogar Jacó ou jogar José no poço. Tudo bem, decidiram isso, jogaram no mar. Depois pegaram a roupa dele, a túnica, passaram o sangue de animal para enganar o pai que foi enganador lá atrás no passado. E ele já tinha sido enganado pelo Labão. Agora está sendo enganado pelos próprios filhos. O que eu falei quando eu comecei a história aqui? Tem muita coisa que a gente faz que a gente não vive. Isso aí não tem problema nenhum. Isso aí. A gente vai ter que aprender com a turma de Deus. Antes de morrer. Vai, pastor, antes de morrer. A gente tem que aprender com aquilo. Porque aquilo que nós fizemos lá, ou seja, aquilo que Jacó fez lá atrás, rapaz, enganou o pai. Ele não levou nem em conta que o pai praticamente era cego. Porque a Bíblia vai dizer que os olhos de Isaac já haviam se escurecido. Isso está falando de cegueira. Ele não levou nem em conta que o pai era cego. Juntamente com a mãe lá, mas principalmente ele, fez o que fez. O pai passou a mão no braço, né, no espelho que ele colocou por cola. A voz é de Jacó, mas o braço, os pelos são de Esaú. Ele enganando o pai cego. Ele achou que aquilo talvez não iria retornar para a vida dele. Mas retornou. Trabalhou duramente para alguém durante anos e anos até poder casar com a mulher que ele queria, que ele amava, que era Raquel, e poder ir embora de lá para começar aí definitivamente a história dele. O que nós queremos falar aqui é que lições como essa, ela nos faz muitas das vezes refletir como a gente está levando a nossa vida. Aí na revista você vai ver que é a inveja dos irmãos de José. Os irmãos começaram a invejar ele por causa do pai. Os irmãos não invejaram ele por uma questão simples. Você sabe o que é inveja? Inveja é a pessoa querer o quê? Ela inveja muitas das vezes o que você tem, por quê? Porque ela queria ter o que você tem. Você sabe por que os irmãos invejavam ele? Porque os irmãos queriam ter o mesmo tratamento do pai. Por isso que os irmãos invejavam ele. O pai não tratava eles como tratava José. O tratamento com José era um, o tratamento com eles era outro. Mas não eram filhos do mesmo pai. Então por que havia tratamento diferenciado? Por que o pai tratava José com tanto amor e carinho e tratava os irmãos não com muito amor nem muito carinho? Por que ele colocou José numa situação difícil, que foi de tomar conta dos irmãos? Ele colocou
filho da velhice dele, mas principalmente era filho da mulher que ele amava. Ele tinha as esposas, ele tinha as concubinas, mas Raquel era a mulher que ele amava, e foi a primeira a morrer. Ela foi acometida de uma enfermidade e morreu. Depois que Benjamim, que é o caçula, nasceu, ela mais tarde morreu. A questão é, o que eu estou provocando dentro da minha família? Com a minha maneira de tratar a minha família. Ele provocou, isso aqui que a gente vê, ele provocou o ódio dos irmãos sobre o irmão, a ponto de desejar matá-lo, e os irmãos também não sequer pensaram, olha, a gente sabe que ele ama muito a José, mas vamos dizer que um animal atacou e devorou ele. Rapaz, eles sabiam a dor que o pai ia ter. Olha o que aquilo que a gente faz lá atrás pode provocar no futuro. Olha o que eles chegaram lá. Cadê José? A primeira pergunta de Jacó, cadê José? Quando eles chegavam em casa, que vinha todo mundo junto embora, ele perguntava só para José, ele não perguntava pelos outros. Cadê Rubens? Cadê Judá? Não, cadê José? Como se José fosse o único filho. Não, José está aqui. Aí vinha José passar um relatório para ele. Quando eles trouxeram a túnica, aí vieram e ainda fizeram ainda uma cena de chuva. O que foi? José foi atacado por um animal. Rapaz, a Bíblia vai dizer que o homem chorou dias e dias no filho que estava vivo. Mas que eles mentiram para o pai, para que o pai pudesse então agora descansar a morte desse filho e pudesse também agora olhar para eles um pouquinho. Na verdade, eles venderam o irmão. A gente fica vendo hoje algumas coisas que acontecem nos dias atuais. Mas, rapaz, quem aqui teria coragem de vender o irmão? Pegar teu irmão e falar assim, ó, primeiro, quando você vende o irmão, você está dizendo, não conheço ele, não é meu parente, não sei nem quem é. Estou vendendo para vocês porque era escravo meu e agora eu quero vender para vocês, pegaram e venderam. Só que a Bíblia tem mais histórias terríveis de coisas que a gente está vendo hoje. Exemplo, a Bíblia vai falar de uma história onde talvez mais de 50 homens estruparam uma mulher a noite inteira e ela morreu de manhã de não ser estrupada. O marido dela pegou uma katana, que é de cortar corpo, cortou o corpo dela em 12 pedaços. E levou um pedaço da mulher dele para cada tribo, para poder ali reclamar e reivindicar justiça pelo que fizeram com ela. Aquilo gerou uma guerra contra os benjamitas. Foi uma guerra que teve de morrer muitos dos irmãos de dentro da casa de Israel por causa daquela situação. 50 homens estrupando uma mulher. Se você vê isso hoje, ser comentado, houve aquele caso aí que os caras estruparam a menina, né, ficou todo mundo no desespero. Aqui nós estamos falando de 50 aproximadamente, talvez mais. Como é que essa mulher aguentou a noite toda? E aí a gente vê isso na Bíblia. Não, o que está acontecendo hoje é fim do mundo. O que no mundo dá? O pecado vem desde o lugar. A única coisa é que o pecado ele vai se acendendo cada vez mais. Tem coisas na Bíblia que você lê e você não acredita. As pessoas comendo fezes de animal para não passar fome. Quem é que come fezes hoje? Cabeça de jumento era caviar. Camarão fresquinho, cabeça de jumento, que delícia. Cabeça de jumento, passada de tanto tomar sol, já estava lá entrando em estado, já quase de se estragar, as pessoas comendo aquilo, pagando, porque para comer a fezes tinha que pagar. O que a gente, muitas das vezes, quer trazer hoje, a gente está vendo os cristãos se assustando demais com coisas que não tem que se assustar. Aí traz para a igreja. Eu vi aquilo como se fosse tão santos. Olha, meu Jesus. Vida cristã é vida de realidade. Vida cristã é uma vida que você vê a coisa dentro do real. Você sabe por que várias famílias dentro de igreja, elas estão passando por crises que não vão acabar? Porque a crise está dentro de casa e querem fazer teatro na igreja, mostrar que está tudo bem. Ou você vive a sua vida de forma direta, como as coisas estão acontecendo. Você só pode resolver os problemas quando você reconhece que há um problema. Se você não reconhece, você não vai resolver. Aí hoje tem os casamentos na igreja. Você faz casamento. Daqui a pouco está essas famílias tudo em crise com pouco tempo. Mas o que aconteceu?
Não receberam a bênção? Não foi feito o casamento na casa de Deus? O que está acontecendo? Eu vou dizer para você, começa tudo errado lá atrás. Começa tudo errado. E se você começou errado, a probabilidade de terminar errado é muito grande, a menos que você reconheça, dentro desse espaço de tempo, que existe um erro, que existe uma situação para ser resolvida. Se você não reconhece que há uma situação para ser resolvida, vai continuar o erro, vai continuar a crise, vai continuar o problema. E a gente vindo para a casa de Deus e adora a Deus e chora e sente presença e lá mais o quê, e tem um problema cada vez maior dentro de casa para ser resolvido. Jacó era homem de Deus, era a escolha de Deus, desde Abraão, mas havia um problema sério dentro da família dele. E que ele, me parece, que se perdeu dentro daquele problema. E se perdeu mesmo. Porque tanto se perdeu que os tempos, os dias foram se passando. José agora vai para o Egito, e você vai conferir comigo aí, no tópico 2, a crise da cova e da escravidão, que diz assim: José é vendido como escravo. Certo dia os irmãos de José levaram um rebanho até Siquém. José foi até lá para ver se tudo estava bem. Mas chegando ali, descobriu que seus irmãos tinham ido a Dotã. Quando os irmãos de José vieram a ele, vinha se aproximando, decidiram matá-lo. Olha só, hein? O plano era matar José e depois dizer ao pai que um animal selvagem havia matado. Os irmãos de José tinham uma mente perversa, maligna, tudo bem, mas tudo isso foi provocado pela maneira como o pai conduziu a vida da família. Tá? Tinha uma mente maligna, desenvolveu um mal dentro deles, porque é muito fácil a gente dizer assim: olha, fulano me persegue, ciclano me persegue, olha, até dentro da minha casa eu sou perseguido, mas quem somos nós dentro da nossa casa? Como a gente lida com a nossa família dentro da nossa casa? Como a gente lida com parentes dentro da nossa casa que não são da mesma fé nossa? A gente diz que eles vão para o inferno toda hora? A gente manda eles para o inferno toda hora? A gente vive dizendo que nós somos de Deus e eles são do diabo? A maneira é como a gente lida com as pessoas. Porque nós, irmãos, nós somos na grande verdade um sustentáculo de pessoas. Nós somos na grande verdade vidas que nós podemos decidir, muitas das vezes dentro da nossa própria casa, por bênção ou por maldição. Isso está em nós, trazer isso. Então você vai ver aqui com a gente, na revista, que os irmãos dele tinham uma mente perversa, maligna, mas Rubem não aceitou tal ideia e aconselhou seus irmãos a jogar José em uma cova. Rubem planejava resgatar o irmão, porém Judá também teve uma ideia: vendê-lo como escravo. Olha só, assim os irmãos tiraram José da cova e o venderam como escravo aos mercadores por 20 moedas de prata. Os irmãos de José tomaram sua túnica e mancharam com sangue de um animal. O objetivo era enganar Jacó. Eles fizeram seu pai chorar e sofrer muito. O ciúme e a inveja sempre produzem tristeza e dor na família, claro. Mas quando você permite que o ciúme e a inveja dominem a família. Jacó via qual era o estado da convivência dos irmãos. Ele sabia disso. Mas ele não tinha mais força para tomar uma atitude. É a mesma coisa na igreja. Existe um pastor na igreja. Ele tem que ter o controle da igreja. A igreja não é dele, mas é administrada por ele. E ele é o responsável por manter a igreja no eixo e no caminho correto. Ele é o responsável. E o que ele precisa fazer em momentos de crises, que sempre vai acontecer dentro de igreja? Vai ficar sentado, vendo as coisas cada vez piorarem? Vendo às vezes famílias se degladiarem dentro da igreja e ele não faz nada? Tomando partido por alguém e deixando os outros à mercê? Vai ficar muitas das vezes levando o problema somente para o pastor presidente e ele nunca resolve? O que vocês acham? Afinal de contas, quem é ele na igreja? Está liderando ou é liderado? Influencia ou está sendo influenciado? Quem é ele na igreja? E ele não pode escolher o líder, o pastor da igreja não pode escolher quem entra e fica na igreja. Rapaz, olha, tem uma família aqui que, puxa vida, se fosse embora, me ajudaria. Ei, pode esquecer. Quem está na igreja é o Espírito Santo de Deus. E ele tem que pastorear aquelas pessoas, sejam elas difíceis, sejam elas fáceis, seja do jeito que for, porque
muitas das vezes o problema não está nos que estão chegando, o problema está nos antigos, que não deixam muitas das vezes a igreja ter paz e sossego. Vê tanto problema na igreja, tudo o pastor tem que resolver, tudo o pastor tem que fazer alguma coisa. Será que o pastor não está vendo isso? Será que o pastor não vê aquilo? Às vezes vê lá, infelizmente vê a moça ou vê o rapaz fazendo alguma coisa ou andando de forma errada lá fora, traz para a igreja. Será que o pastor não está vendo isso? Mas o pastor tem que estar vendo as pessoas na rua? O pastor tem que estar vendo as pessoas dentro da casa dela? Às vezes as antigas. Eu sempre falei isso, desde quando a gente começou a entender um pouco de Bíblia. Porque quem são os antigos na Bíblia? São os judeus. Quem são os novatos? Os gentios. Os judeus sempre levaram problema para Paulo. Eles entravam nas igrejas em que Paulo havia fundado, ou que Paulo teve com os irmãos, e eles levavam o peso da lei para dentro da igreja e levavam dificuldade para as pessoas. A nossa função, irmãos, não é facilitar, mas é tornar a igreja um lugar de uma boa convivência com as pessoas. Aí você começa a ver determinadas situações. Ocorreu um problema na igreja, aí eu escolho um lado para ficar. Vou ficar do lado da família, da mãe, do irmão. Poxa, estou aqui há tanto tempo na igreja, mas eu não posso escolher lado. Eu preciso ajudar a acabar com aquela crise, para a igreja poder caminhar bem. Eu também sou responsável pela boa caminhada da igreja. Embora exista uma autoridade na igreja, que é quem rege a igreja, que é aquele que Deus um dia vai pedir conta. Mas eu também preciso ajudar nisso. Eu não posso trazer problemas para a igreja, quando a minha função é ajudar no dia a dia da igreja. Aqui Jacó já não tinha mais autoridade diante de uma situação que ele criou. E aí eu volto a pergunta para nós: como é que a gente está conduzindo as coisas da nossa vida e da vida, muitas das vezes, das pessoas que nos rodeiam, ou seja na igreja, ou seja em casa, ou seja no trabalho, ou seja na escola, ou seja no dia a dia? Quem somos nós?